Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que esteja tudo tranquilo. Bem, nós vamos continuar os nossos estudos da disciplina de língua portuguesa, adentrando agora a parte de gramática, estudando o substantivo, estudando a sua classificação, entendendo um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Esse conteúdo, ele é trabalhado no ensino fundamental e aparece agora no segundo ano do ensino médio, assim como outros conteúdos também. Então, a parte de gramática, ela é muito explorada lá no sétimo ano, certo? A gente vai trabalhar aqui numa perspectiva de entender o substantivo enquanto uma classe gramatical, contextualizada também. Os exercícios do livro traz o substantivo dentro dos textos e a gente vai trabalhar com essa perspectiva e trabalhar toda a classificação, todo o entendimento do substantivo para que possamos, assim, usar essa classe gramatical dentro dos nossos textos, sabendo, tendo consciência de como ela se forma, mas valorizando mais o seu entendimento no texto e dentro do contexto, certo? Então, o que são os substantivos? São palavras variáveis que designam seres, visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Então, substantivos, praticamente, eles nomeiam tudo. E são palavras variáveis porque eles podem ir para o plural e para o singular. Eles podem ir para o masculino e feminino. E eles podem ir para o aumentativo e para o diminutivo. Então, a gente tem essa definição na página 228, se vocês quiserem acompanhar com o livro didático. O substantivo, ele serve para dar nome às pessoas, como a gente tem aí no exemplo. Ele serve para indicar também as qualidades, como a gente vê aqui no exemplo, ó, a beleza das flores, beleza é uma qualidade, a grandeza do mundo, grandeza também é uma qualidade. Os substantivos também, eles servem para nomear os sentimentos, dar nome aos nossos sentimentos. Então, amizade, amor, paixão, saudade, são sentimentos. E todos eles são classificados como substantivo. Os objetos, principalmente, o substantivo nomeia todos os objetos os objetos que estão ao nosso redor, tudo que a gente pode ver, tocar, a gente perceber, todos os objetos, eles são classificados como substantivos. Outros substantivos também diferentes, que são os substantivos imaginários. Então, o Saci, a fada, o Papai Noel, o homem, eles são classificados também, né? O homem não é imaginário, mas o Papai Noel sim, a fada, o Saci, mas todos esses seres, né, que podem ser considerados vivos, todos os seres também imaginários e que esses podem ser considerado pelo folclore, pode ser considerado pela literatura como um ser que existiu ou um ser que existe, ele é classificado como um substantivo concreto, não é? Apesar de estar no imaginário, a gente o classifica como um substantivo concreto. Mas a gente vai ver esse estudo um pouquinho mais na frente, essa classificação. Aqui está a classificação dos substantivos. Então, no geral, os substantivos classificam-se esses tipos aí. Essa classificação ela está na página 229 e eu coloquei mais especificados alguns desses substantivos em outros slides. Então, principalmente o concreto, principalmente o abstrato e o coletivo, eu coloquei uns slides à parte para que o entendimento possa ser melhor. Então, o que são os substantivos comuns? Os substantivos comuns, eles são classificados como uma série de seres, objetos, elementos que são iguais. Então, aqui a gente teria o quê? Um bolo. Existem vários bolos. O igual que eu estou falando não é que o bolo tem que ser igual ao outro, mas ele tem que se classificar, ele tem que ter a característica de um bolo. Então, a gente chama de substantivos comuns. Menino
Os meninos têm uma característica que se identificam, né? Então, os meninos é um substantivo comum. Aqui o felino, né? O animal, o gato. O gato tem características comuns. Os animais, esses animais dessa espécie têm características comuns. Então, ele é um substantivo comum. Vários seres que são iguais. Substantivos próprios. Os substantivos próprios são aqueles que dão nomes a lugares, pessoas, dão nome a cidades, dão nome a ambientes, nome a ruas, nomes a alguns elementos. Por exemplo, o substantivo concreto é utilizado aqui nesse exemplo. O gato. O gato é um substantivo comum, mas a partir do momento que eu dou um nome, não é, para o gato, esse gato pode se chamar Carlos Eduardo. A partir do momento que eu tenho um gato com o nome Carlos Eduardo, eu vou escrever o nome do gato em maiúsculo, Carlos Eduardo. Né? O gato é um substantivo comum, mas o nome dele é próprio desse gato. Ah, professora, mas o meu vizinho tem um gato que o nome também é Carlos Eduardo. Sim, mas os gatos, né, eles têm aí o quê? Eles têm características diferentes. As propriedades diferentes. Então, assim, as pessoas têm nomes iguais, mas as pessoas são diferentes. Então, isso é uma propriedade que é dada à pessoa, é uma característica que é o seu nome. Então, aqui eu tenho, ó, o Carlos Eduardo, né, que é o nome do meu gato, especificamente meu gato, mas ele também é um substantivo comum, por pertencer a essa classe, né, essa classe de felinos. Uma perguntinha aqui para a gente entender sobre os substantivos concretos. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, Deus, Saci, sereia, são substantivos abstratos ou concretos, na opinião de vocês? Tem a resposta aqui. Precisa ninguém ficar quebrando o juízo. Os substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos são considerados concretos, porque são tomados sempre como seres dotados de vida própria. Então, Deus não está morto, não é? Para nós, acredito. Então, Deus é tido como um ser de esperança, um ser de luz, um ser vivo. Então, Deus é um substantivo concreto. O Saci também é um ser dotado de vida própria, é um ser que se acredita que exista no folclore, não no folclore baiano, mas que ele existe. Monteiro Lobato colocou até o Saci na sua obra. Né? Então, a gente consegue formar uma imagem dele, a gente consegue ter uma ideia sobre ele. As sereias também, principalmente no Pará, o folclore, as lendas acreditam na existência da sereia. Então, é um ser que a gente consegue desenhar. Se pedirem para a gente desenhar, a gente consegue desenhar, a gente consegue imaginar, a gente consegue definir. Então, são tidos como seres concretos, certo? Deixa eu voltar aqui. E os seres abstratos? O que seriam esses seres, os seres abstratos, ou melhor dizendo, os substantivos abstratos? Os substantivos abstratos, eles seriam aqueles que precisam de um outro ser para existir. Então, principalmente os sentimentos, o amor. O amor não existe sozinho. Ele precisa de uma pessoa para existir. A amizade também, ela precisa de alguém para ela existir. Então, a amizade não existe sozinha, não é? Você não vê a amizade passando sozinha ali na rua. Você não vê o amor passando sozinho ou o amor e a amizade de mãos dadas descendo a rua. Então, são substantivos abstratos. Assim como as doenças também. Uma febre, uma dor de cabeça, ela precisa de um ser para existir. Então, são substantivos abstratos. Agora vamos para os coletivos. Eles vão indicar, né, um conjunto de seres da mesma espécie. Então, seres, objetos, quando a gente fala seres, entenda-se também objetos. Então, conjunto de poesias, um conjunto de poesias ou de trechos de livros literários
que estão reunidos em um único livro, a gente chama de antologia. Essa semana eu li a antologia de Carlos Drummond de Andrade. Então, antologia é esse agrupamento de textos iguais, tem a mesma característica, textos principalmente literários, certo? Olha que bonito você dizer, eu li a antologia. Eu li um monte de poemas ontem. Eu li uma antologia. Coisa mais interessante, né? Pinacoteca é um conjunto de pinturas, um conjunto de telas. Então, quando você tem um agrupamento de telas, uma exposição de telas, você tem uma pinacoteca, certo? Outros coletivos aqui também, armada, frota, armada de navio de guerras, e a frota pode ser de caminhões ou de navio de guerra também. A gente pode ter essa denominação para os dois coletivos aí. E existem outros coletivos que a gente não tem aqui nos slides, não trouxe aqui nos exemplos, porque são muitos. Tem cardume, cardume de peixes, tem matilha de lobo, alcateia de lobos, matilha de cães e uma série de outros coletivos. Classificação dos substantivos quanto à formação. Então, quanto à formação, a gente vai observar o que quando se fala em formação? A gente vai observar aqui não conjunto de seres mais, não agrupamento de objetos, a gente vai observar a formação na palavra, a formação aqui, na escrita, na morfologia da palavra. Então, vamos lá. Quando a gente tem a palavra livro, observe, a palavra livro a gente chama de substantivo primitivo. Por que é um substantivo primitivo? Porque a partir dessa palavra eu vou conseguir derivar para a palavra livraria. Então, aqui é um substantivo derivado e aqui é um substantivo primitivo. Observem que eu pego a parte mais importante, esse A vai ser retirado e nós vamos acrescentar esse sufixo aqui. Então, aí eu tenho a palavra livraria. Saímos de um substantivo primitivo, que é esse aqui, que vai dar origem a outra palavra, e vamos para o substantivo derivado. Então, terra, por exemplo, a palavra terra, quando eu tiro, por exemplo, o A, que tem lá no finalzinho da palavra, e acrescento outro sufixo, eu posso formar terreno. Eu posso formar terraço. Observaram que a parte principal continua na palavra? Então, o que é a palavra primitiva? É essa que contém o radical, contém a parte importante. É a palavra que vai dar origem a uma outra. Então, primitivo é o primeiro substantivo que vem primeiro e derivado é esse que surge a partir do primitivo. Fácil, né? Simples. Substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra. Então, aqui, homem, é um substantivo simples, é formado por um radical. Então, todas as palavras que são formadas por apenas um radical são chamadas de substantivos simples. Professora, então a palavra livro poderia ser um substantivo simples? Sim, poderia ser um substantivo simples e também pode ser um substantivo primitivo. Ele pode ter as duas classificações. Isso pode ocorrer constantemente, a gente poder classificar um substantivo em duas ou três classificações. Por exemplo, a palavra livro pode ser comum, porque ele faz parte de um conjunto de objetos iguais, que tem as mesmas características. Ele pode ser simples e ele pode ser primitivo. Nós temos aqui agora os substantivos compostos. O que são os substantivos compostos? Substantivos compostos são formados por duas palavras, ou seja, dois radicais, duas partes importantes. Aqui eu tenho lobo mais homem. Lobo mais homem forma o quê? Lobisomem. Isso é uma contração que a gente chama, que é feita na língua portuguesa, assim como a palavra aguardente. A palavra vinagre, que é vinho mais acre. Aí formou vinagre, na sua evolução, na sua origem, é vinagre e formou vinagre. A palavra, por exemplo, guarda-chuva, é um substantivo composto, formado por duas palavras, ou como a gente chama, dois radicais. Radicais, como eu já disse, é a parte mais importante de uma palavra, certo? Aí eu tenho guarda-sol, girassol, também é formada no mesmo processo de lobisomem, o verbo girar,
mais a palavra sol. Formou girassol, certo? Bem, a classificação do substantivo é essa. Substantivo é isso, é aquela classe de palavra que dá nome a tudo, com exceção de características, né, que a gente vai ver depois que já é o adjetivo, eu vou fazer o estudo separado. E o substantivo é apenas uma revisão do assunto lá da 7ª série ou da 6ª série, dependendo do tipo de livro que foi trabalhado, certo? Espero que tenham compreendido o conteúdo. Fiquem com Deus e observem lá a proposta de estudo, que a atividade vai ser a atividade do nosso livro didático, certo? Até mais.